Tudo começou quando eu resolvi morar aqui em Los Angeles. Muito pouco dentro de mim achou que o fato da indústria de cinema ser aqui ia influenciar na minha vida. Eu vim pela moda, eu vim pelo clima e eu vim pela minha intuição. Mas eu chego aqui e eu descubro todo um mercado criativo e indústria que eu não fazia ideia que existia. Uma das coisas que mais me impressionou foi descobrir arte e conceito para filme. Nem sei se essa é a tradução em português, justamente porque eu nunca tinha ouvido falar disso antes de vir pra cá. Se chama Concept Art. Enfim, aqui tá cheio de gente que fez o design de filmes que fizeram parte da minha história, provavelmente da sua, de gente que quer trabalhar com isso e de escola que junta os dois. Profissionais bonzões da Disney e de outros estúdios, ensinando a essas pessoas justamente para alimentar essa indústria. E aí que meu coração palpitou quando eu descobri que isso existia. Uma sala de aula com pessoas treinando para trabalhar em filmes da Disney. Da Disney. Eu sempre imaginei que filmes da Disney eram mágicos, eles simplesmente apareciam. Nunca pensei no processo criativo de Branca de Neve, de Bambi, de Pocahontas. Por motivos pessoais e profissionais, eu resolvi fazer uma dessas aulas com pessoas talentosíssimas em que a única certeza era que eu ia falhar. Miseravelmente. Eu me inscrevi na aula de cor e luz com o Dan Cooper. Ele é um dos artistas veteranos bonzões da Disney. Ele trabalha lá desde 1990, trabalhou em Aladdin, Rei Leão, o mais recente, Zootopia, numa escola chamada Concept Design Academy. Fica lá em Pasadena, a uns 20 minutos do centro de Los Angeles. Foi... qual a palavra que eu tô buscando? Humilhante? Maravilhoso. Como se toda sua autoestima estivesse sendo sugada por dementadores. Uma injeção de inspiração. Tortura psicológica. Desafiador. O objetivo da aula é aprender o conceito de cor e luz, que pode ser aplicado a diferentes mídias, inclusive pintura digital, que é o que é mais usado hoje na indústria. Mas você aprende a forma tradicional, que é a pintura a óleo. Me fez entender que aula de arte em faculdade de moda é tipo ser café com leite. O que eu esperava aprender dessa aula? Uma maneira mais eficaz e mais simplificada de ver cor e luz, de entender o que faz uma pintura parecer com uma foto, desenvolver meu próprio estilo, o que vale para qualquer área criativa. E no fundo quer dizer perder o medo de tentar. Não deixar que o medo te deixe preso a um formato, seja um formato de outro artista, seja o formato que você faz no escritório que você trabalha, ou no seu próprio, mas que você já está confortável ali e não quer sair mais. Aquele processo congelado, seja desenhando, escrevendo, criando roupa. Como muita gente dessa aula já faz pintura há um tempo, ou já fez outras aulas de pintura a óleo, nada dessa parte estrutural de como organizar a sua estação de trabalho, quanto tempo passar em cada pintura, qual a ordem que você deve seguir quando você está pintando, nada disso foi coberto. E como eu nunca fiz pintura a óleo na minha vida, eu tive que tomar essas decisões no calor do momento. O que foi muito angustiante e com certeza aumentou o nível de estresse no meu sangue, mas pelo lado criativo tem um lado positivo, né? Porque não dá tempo de ter todas aquelas conversas que o nosso cérebro insiste em ter quando a gente começa um processo criativo. E, como ficou claro desde a primeira aula, aprender a lidar com frustração. Receber as instruções, criar o seu plano, a sua estratégia como um guia, mas aceitar que a gente não pode controlar tudo. Com tinta, com inspiração, com situações da vida. Para esse vídeo, eu quero destacar 3 coisas incríveis que eu estou aprendendo com o Dan Cooper. Primeiro, como é importante aprender o método tradicional. Cada pincelada conta, você tem que fazer decisões inteligentes, com significado. Não tem borracha e não tem Ctrl+Z. E se misturar tinta demais na tela, fica um sururu. Isso te faz um artista mais forte, porque na verdade você não está aprendendo óleo, você está aprendendo como é a melhor maneira de contar a sua história. A sensação é parecida com quando eu estava estudando fotografia analógica. Toda ação no mundo digital vem da arte tradicional. Até os ícones do Photoshop são baseados nos instrumentos da câmara escura. Então ajuda muito você estar lá fisicamente experimentando essas reações. Cada erro te custa muito mais trabalho e muito mais tempo e você aprende muito mais com eles. 2. Aprender os princípios da pintura realista é um passo fundamental e te dá muita liberdade para você criar o seu próprio estilo. Uma coisa que eu sempre escutava nas minhas aulas de desenho na moda era que não precisava ser realista, você só precisava ter o seu próprio estilo. Sempre teve muita pressão para você achar o seu próprio estilo. Tanta que isso já me deu crises, isso já me angustiou, já fez eu, ironicamente, parar de desenhar.
Aprender pintura realista te dá um objetivo muito específico, que é fazer aquela imagem parecer realidade. E você deixar essa busca pelo seu estilo de lado, deixar ela muito mais espontânea. O estilo só vem quando você não está procurando por ele. 3. Menos é mais. O tipo de mensagem que eu já escutei milhões de vezes, mas que só faz sentido quando você tá lá, sentada, na frente da tela, totalmente desconfortável, cercado de gente mega talentosa. Como artista, um dos primeiros impulsos é querer recriar o que a gente vê, ou que a gente pensa que vê. Só que o cérebro, ele tá criando ilusões de óticas o tempo todo. É por isso que os designs mais eficazes são aqueles que a gente consegue passar a mensagem com forma, composição, luz e cor, com menos elementos possíveis. Eu não tô falando de minimalismo, mas muitas vezes a gente coloca elementos que eles só são ruído e distração e ele não deixa a sua imagem mais forte. Esses são meus aprendizados como artista. Como Paula, que era obcecada pela Branca de Neve e assistiu a minha fita mais vezes do que eu posso admitir na internet, aprendizado é que nada é tão longe quanto a gente imagina. Ninguém tem talento sobrenatural. Até trabalhar em filme de animação da Disney é possível, com muito estudo, com muita prática, muito esforço no seu portfólio, conhecendo gente do meio. Ah, e um super bônus, até ele, que ele achava dessa tendência de moda e design de figurino em filmes de animação. Porque Moana foi o primeiro filme que a Disney contratou uma pessoa com formação em moda para trabalhar especificamente nos figurinos dos personagens. Se vocês quiserem ver o Instagram dela, eu vou colocar aqui. E ele falou que sim, essa é uma coisa nova, que ele consegue entender por que de estúdios menores e com orçamentos menores que a Disney ainda não ter, mas que ele achou que ela teve um papel essencial no filme e que ela ainda está tendo um papel essencial na Disney. Não vai rolar de eu ser a próxima Hannah Montana, mas trabalhar de figurinista no filme de animação na Disney, nada mal, né? Tchau e até o próximo vídeo.